Olá, para você que não me conhece, meu nome é Gabriel Ávila, eu sou advogado, especialista em direito tributário e também consultor na área trabalhista. E se inicia aqui hoje mais um vídeo dessa série no canal do YouTube do Portal Contábeis, com pequenas doses de direito do trabalho. Hoje eu venho falar para vocês sobre um assunto recorrente na vida das empresas e dos empregadores, que é a contratação de empresas terceirizadas para prestação de serviço. E aqui eu estou falando de serviços que podem ser sim na atividade fim, conforme o que disse a legislação alterada em 2017. Tivemos a reforma trabalhista na Lei 13.467, mas tivemos também a chamada Lei da Terceirização, que trouxe ali algumas diretrizes, algumas regras para que a terceirização de serviços seja considerada legal e não haja nenhum tipo de fraude ou impacto trabalhista para quem está fazendo a contratação. Só um adendo antes da gente entrar nos detalhes e nas cautelas, que é uma lei ainda de 2005, que é a Lei 11.196, que diz que, para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais se sujeita tão somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas. O que diz essa lei? Até tivemos uma ADC julgada em 2021, ADC número 66, que foi declarada constitucional pelo Supremo, mas a gente tem que entender o seguinte: sob o ponto de vista tributário, ponto de vista fiscal, previdenciário, se a prestação de serviços ela é de natureza intelectual, e aqui podemos citar, por exemplo, advogados, desenvolvedores, professores, escritores, artistas, músicos, se a gente está fazendo uma contratação de natureza única e exclusivamente intelectual, existe essa lei aqui que diz que se sujeita à aplicação das normas de pessoa jurídica, ou seja, uma relação entre duas pessoas jurídicas e não se aplica a legislação trabalhista, relação entre empregados. Ok? Isso está dito na lei, mas a gente precisa entender que essas são implicações fiscais e previdenciárias e pode sim haver uma discussão do ponto de vista trabalhista, porque existem fraudes. O vínculo de emprego ele é caracterizado pela presença simultânea de 4 requisitos. Vamos lembrar. O primeiro requisito é que o serviço seja prestado por uma pessoa física com pessoalidade. Isso muitas vezes existe. Com não eventualidade, ou seja, que seja recorrente, que aconteça várias vezes, não seja uma coisa pontual. O terceiro ponto é onerosidade, não pode ser gratuito, a pessoa que está trabalhando ela está recebendo por aquilo. Mas o mais importante, que é onde reside normalmente a fraude, é subordinação. Aquele trabalhador, aquele prestador de serviço, ele está subordinado ao contratante, ele recebe ordens diretas, inclusive de como fazer o seu serviço. Se a resposta dessa pergunta for sim, a gente pode estar diante de uma situação de fraude, porque o que configura o vínculo de emprego, principalmente, é a subordinação. Se você contrata uma pessoa para te prestar um serviço e o que é o importante é o resultado, você não se preocupa, contratante, com a forma como aquilo vai ser feito. Você não dá ordens de como deve ser feito. Você não manda e a outra pessoa obedece, ou seja, se não há subordinação, não há vínculo de emprego e não há fraude, especialmente nesses casos que eu disse de contratação de trabalhos intelectuais. Então, não estando presentes esses requisitos citados, e para haver vínculo de emprego precisamos de todos esses 4 requisitos, as partes são livres para estruturar uma relação contratual de maneira diversa, que aí vai ser regido pela legislação civil. Tá? Do ponto de vista trabalhista, é importante a gente trazer quais são os requisitos do vínculo de emprego. E aqui voltamos a dizer sobre terceirização e não mais sobre essa contratação de uma pessoa jurídica, para dizer o seguinte: a legislação de 2017 diz que não existe vínculo de emprego entre o prestador de serviço terceirizado, ou seja, o trabalhador empregado da empresa terceirizada, empresa essa que, por sua vez, foi contratada por outra para prestar um serviço. Da mesma forma, existem cautelas, não pode haver subordinação entre o trabalhador aqui da ponta e a pessoa que contratou o serviço, mas, em tese, não há vínculo de emprego, não há fraude,
mas há sim uma responsabilidade do contratante, que é uma responsabilidade subsidiária, ou seja, se este intermediário não cumprir com suas obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, a conta pode sim recair sobre a pessoa jurídica que fez a contratação. Por isso é muito importante que sejam tomadas algumas cautelas, né? Então, primeiro, precisamos observar, esse trabalho é intelectual ou não? Então, o contrato ele precisa prever expressamente que essas são atividades de natureza intelectual, ou seja, a criação, desenvolvimento de projetos, e deve ter nesse contrato quem é o responsável pela propriedade intelectual, ou seja, que a propriedade intelectual criada ali, ela foi feita a pedido de alguém que o contratou, ou seja, o dono daquilo, embora o autor seja quem trabalhou, o dono daquilo, quem pode explorar aquilo é o contratante. Tá? Isso está na legislação, inclusive, de propriedade intelectual, pois é bom que isso esteja no contrato. E a pessoa que está trabalhando, o trabalhador contratado final, ele não deve realizar nenhum tipo de atividade de gestão dentro da empresa contratante. Ele deve única e exclusivamente realizar as tarefas para as quais ele foi contratado. Segundo ponto muito importante, como eu já disse, a ausência de subordinação. Deve-se evitar a supervisão direta das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores. A cobrança deve ser por produtividade, por entrega, por resultado, e não pela forma da realização do trabalho, porque esse é um ponto essencial na configuração de vínculo de emprego. E embora a legislação previdenciária, embora a legislação trabalhista, embora a legislação de propriedade intelectual diga que não há vínculo de emprego e é possível que seja considerada fraude numa eventual discussão se houver subordinação. Terceiro, elementos de identificação. Prestadores de serviço não devem utilizar os mesmos uniformes, cartões corporativos, crachás semelhantes dos empregados. É preciso diferenciar dentro de uma empresa, dentro de uma companhia, quem é empregado e quem não é. É lógico que isso pode gerar um mal-estar ali no dia a dia, então os RHs, os contratantes precisam desse cuidado no dia a dia, mas há de fato uma diferenciação entre quem é empregado e quem não é. Por exemplo, preferencialmente, um trabalhador terceirizado não deve ter uma estação fixa de trabalho. Ele não necessariamente precisa comparecer todos os dias na empresa. Então, é diferente a relação contratualmente e precisa ser diferente a relação no dia a dia. Despesas. O contratante não deve arcar diretamente com despesas dos trabalhadores. É preciso prever no contrato, entre as duas empresas, contratante e contratada, a cargo de quem ficarão essas despesas, mas ainda que fiquem a cargo do contratante, o contratado precisa fazer os pagamentos dessas despesas e depois fazer o reembolso. Ou, por exemplo, equipamentos de trabalho, ferramentas de trabalho, elas devem ser adquiridas pelo contratado. Se isso depois será reembolsado pelo contratante é uma outra questão, mas eu não posso, contratante, fornecer um computador para o meu terceiro, fornecer ferramentas de trabalho para o meu terceiro. Quem deve fornecer isso, quem toma o risco do negócio, é o empregador dele. Eu tenho uma relação com essa empresa intermediária que, por sua vez, tem uma relação com o profissional. Eu não posso assumir o risco desse intermediário, senão também pode ficar configurado aqui uma espécie de fraude. Cuidado e monitoramento, como eu já disse. Atenção aos elementos de subordinação, supervisão frequente aos elementos de autonomia e, o mais importante, idoneidade e independência econômica. Quem é essa empresa que vocês estão contratando? Essa empresa tem condições de cumprir com suas obrigações legais, financeiras, fiscais? Você, contratante, precisa fiscalizar a empresa. Peça de tempos em tempos, faça auditorias e peça que te comprovem se os pagamentos de salário estão em dia, se os depósitos de FGTS estão em dia, se o recolhimento de INSS está em dia, porque se não forem feitas esses pagamentos em dia e se houver uma fiscalização, uma autuação, uma judicialização, o contratante poderá ser responsabilizado sim de forma subsidiária. Tá? Último ponto aqui, bastante importante também,
precisa ter uma definição antecipada dos projetos, do que é que vai ser feito, para que aquele trabalhador terceirizado não realize atividades que não tenham a menor relação com o contrato de prestação de serviço e, por sua vez, que aquele trabalhador também realize atividades que estejam relacionadas ao seu contrato de trabalho com o intermediário. Eu não posso contratar um assistente administrativo através de uma empresa terceirizada e, na prática, essa pessoa trabalhar numa linha de produção. Aquilo não está previsto no contrato, isso está expondo você, contratante, a riscos e certamente expondo o trabalhador a riscos que não foram aqueles que foram contratados. Então, essas são diretrizes básicas aí, preocupações que vocês empresários, vocês contadores precisam ter na hora de contratar uma prestadora de serviços terceirizados. Mas se houver outras dúvidas, exemplos fáticos aqui do dia a dia de vocês, comentem aqui embaixo que a gente sempre responde. Muito obrigado e vamos em frente.